Opa, então vou responder, comentar seu comentário aqui. Você agradeceu pela análise, de nada. Você achou ela muito proveitosa. Que bom, a intenção foi realmente essa, foi enriquecer e elevar o nível da discussão sobre esses assuntos. Convém fazer alguns esclarecimentos. Primeiramente, quando falo aqui o seu comentário que eu estou lendo. Quando falo da similaridade dos objetivos entre anarquistas e comunistas, me refiro à ideia de uma sociedade comunista sem Estado e sem capitalismo. Então, eu sei, o próprio Marx definiu assim o comunismo que almejava. Pois é, eu tenho que ver em que texto que o Marx fala sobre qual sociedade futura ele preconizava, mas essa a minha sugestão de leitura que eu vou te dar vai esclarecer isso também. Mas você continua aqui no comentário. Até onde, no sentido das alianças, admito que talvez seja influenciado, porque eu já fui militante de partido, tenho afinidade com o trotskismo e tal. Ah, sei lá, acho que isso não é um problema nenhum. Né? Enquanto você continua aqui. Quanto às polêmicas entre Marx e Bakunin, o texto do Link fala mais aprofundadamente sobre isso. Indico a leitura. Eu vou aqui, eu acho que eu não vou conseguir ler ele todo, mas pelo menos ver sobre o que ele é, eu vou fazer uma análise aqui depois de te recomendar a leitura. No mais, peço que me envie sugestão de texto. Agradeço pela crítica, procurarei estudar mais e fundamentar melhor algumas coisas. O texto do Link, ele realmente está com mais link, com mais referência, citação. Então tá melhor de trabalhar esse texto aí do Link. Entendo que para você fazer uma postagem lá do coletivo, você faz um texto mais superficial mesmo, né? Mais direto, mais fácil. Para não ficar tão acadêmico assim. Mas então, eu vou passar agora para minha sugestão. Nossa, tem alguém assistindo agora, 6 horas da manhã. Daqui a pouco eu vou pegar no serviço aqui. O que eu sugiro não é nem bem uma leitura, ou é uma leitura desse primeiro, né, desse verbete aqui da enciclopédia, sobre esse cara aqui, o Wilhelm Weitling. Você pode ver aqui que ele é contemporâneo ao Karl Marx. Esse cara, ele lá no fim da vida dele, depois de mexer com muita política, ele se exilou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinha muito comunista, a gente não sabe disso, mas tinha. E ele inventou uma coisa que é o botão com furos. Que ele era costureiro, né? Ele era alfaiate. É, isso mesmo, botão com furo. Porque antes o botão não tinha furo. Ele era meio que amarrado embaixo. Então ele desenvolveu o botão de camisa, de calça com furo. Para você passar a linha e costurar. Também desenvolveu várias peças de máquina de costura. Peças importantes, assim, o cara é um inventor de classe humilde, né? Tá, aqui vamos ver o verbete em português, né, que é sempre arriscado. Foi um importante escritor revolucionário do século XIX, ora identificado como anarquista, ora como socialista. Eu acho que esses rótulos, esse negócio de ficar rotulando, sabe? Isso é coisa lá pro final da análise, quando você já sabe muito sobre tudo. O que ele era mesmo, ele era comunista. É o nome mesmo que ele mesmo dava, o grupo dele. Sabe, eles falam que foi proponente do socialismo experimental. Sei lá se foi, o cara tá falando aqui, nem pôs referência.
Sua relação com marxistas foi marcada pela ambiguidade. Aí aqui ele cita algumas referências. Ó. O Engels falando sobre o Weitling. E aqui o Tristan Hunt falando sobre o Engels. Aqui vamos ver. Apareceu uma biografia do Karl Marx. Por que eu vou te recomendar o Weitling? Porque a gente está discutindo como seria a sociedade futura que o Marx queria. E, na verdade, o Karl Marx ele era um filósofo, doutor em filosofia grega antiga, e um jornalista radical que queria uma revolução burguesa lá na Alemanha que acabasse com a aristocracia. Uma revolução igual à francesa de 1789. Ele, ao longo da vida, foi se aproximando de grupos já existentes, socialistas. Mas nunca foi assim exatamente a coisa dele. Por exemplo, hoje em dia a gente conhece ele como Karl Marx como comunista, mas o comunista alemão da época era o Wilhelm Weitling. Ele tinha um grupo que chamava Liga dos Comunistas. Vamos ver se tem aqui alguma fala sobre isso. Tem um link aqui para a Liga dos Comunistas, ó, que é de onde vem esse nome comunista, na Alemanha, na época do Marx. O que era essa liga? Ela queria estabelecer o reino de Deus na Terra. Então, se a gente está falando sobre qual é a sociedade ideal preconizada pelo Karl Marx, seria essa, comunista, o reino de Deus na Terra. Isso está no livro do Atos dos Apóstolos da Bíblia, em que os apóstolos, depois que o Cristo morre, eles se unem numa comunidade, e dentro dessa comunidade não tem bens, não tem rico, não tem pobre. E eles vivem sobre essas regras. E isso é o comunismo que o Weitling queria, junto com os outros membros da Liga. Então, ele tem o livro dele aqui, por exemplo, é o Evangelho do Pobre Pecador. Garantia de harmonia e liberdade, a humanidade como é e como deveria ser. Onde ele desenvolve essa ideia aqui. Que fazia parte desse pessoal da Alemanha que eram bem assim, trazia uma outra visão sobre o cristianismo, uma coisa mais viva. Então ele puxa o comunismo. Quer dizer, ele puxa da Bíblia mesmo, desses grupos protestantes alemães que desde 1500 já estavam fazendo comunidades agrícolas, baseadas no que eles leram na Bíblia. Depois que o Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão, o povo pôde ler a Bíblia e pegar esses trechos aí e falar: quero viver igual os apóstolos. Então já tinha muita comunidade agrícola comunista. O Weitling ele marca o começo do movimento comunista dos operários de cidades. Que é um movimento já tinha na Alemanha como agrícola. Então, aqui eu vou clicar aqui no Liga dos Comunistas. Tá errado aqui a enciclopédia colocar como se fosse comunismo, marxismo e tal. Enciclopédia em português é bem complicada. Por exemplo, se a gente for aqui em alemão, no verbete do Wilhelm, você vê que já é muito mais desenvolvido. Ó. Então dá para pôr isso aqui no Google Tradutor e dar uma olhada. Então é isso que eu te recomendo. Mas voltando aqui, Liga dos Comunistas. O Karl Marx ele entrou nessa liga que já existia.
E ele começou a criticar o Wilhelm Weitling. E ele acabou expulsando, eu acho, até o... Na verdade, ele entrou na Liga dos Justos. Acho que foi isso, é uma coisa assim, não estou muito bem lembrado. E aí ele entrou nessa organização e mudou os estatutos dela depois que ele tomou o poder lá dentro. Ele mudou os estatutos. Então, onde falava que o objetivo da organização era conseguir o reino de Deus na Terra, Karl Marx mudou para uma coisa mais científica, mais neutra, assim, questão religiosa. Uma coisa mais mais direta, assim, mais materialista, digamos. Então seria, ele inventou que era o comunismo. Quer dizer, ele descreveu esse sistema não como reino de Deus na Terra, mas como um sistema econômico alternativo, político. Realmente o início disso tudo, desse comunismo moderno, é o Babeuf na França, na Revolução Francesa. Ele já propunha um governo. E o que marcava os comunistas nessa época, por exemplo, Proudhon era contra os comunistas, porque a ideia deles era pegar em arma, implantar um governo, e o governo fazer acontecer esse reino de Deus aí na Terra na base da força. O Proudhon era contra isso. E esse projeto ele foi colocado em prova em 1848 e deu errado. Virou uma guerra lá o país. As leis que eles passavam depois de tomar o poder não funcionavam, porque não é uma mágica que você escreve a lei e de repente a realidade muda. Então esses primeiros comunistas eram bem assim ingênuos, né, nessa proposta deles, eram autoritários também. Então foi aqui. Já tem 12 minutos. Eu acho que já é o suficiente. Eu espero que você dê uma olhada nas ideias do William Wettling, nesses trechos da Bíblia que falam como seria a sociedade futura, para saber o que o Karl Marx propunha. Eu ainda tenho... Já deu 12 minutos aqui, então eu vou passar a analisar o outro artigo. Então é isso, o Karl Marx ele nunca foi o comunista. Ele entrou numa organização que já estava pronta, comunista. Então é isso. Agora a segunda parte aqui. Esse artigo ele estava fundamentando lá a postagem do coletivo Liberdade e Luta. A ditadura do proletariado ou a abolição do Estado? Conflito conceitual entre anarquistas e marxistas. Vou aumentar aqui o zoom. Acho que assim deu. Não sei se adiantou. Segundo a opinião padrão, a distinção central entre os anarquistas e os marxistas está no fato de que os primeiros insistem na destruição imediata do Estado em geral, enquanto os marxistas entendem que apenas depois da vitória do proletariado, período da ditadura revolucionária do proletariado, poderá o Estado perecer. Ele cita esse Verger, que eu não conheço, de 2009. Teria que ver também. Porque eu nunca vi os anarquistas falarem da destruição imediata do Estado. Eles meio que ignoram o Estado e, quando tem oportunidade, organizam a sociedade numa base econômica, seja mutualista, ou coletivista, ou comunista. E, assim, o Estado ele meio que desaparece, ele é destruído nesse sentido.
Nas reuniões anarquistas ninguém foi falando, gente, como vamos destruir o Estado? Você fala assim, vamos votar nulo e ignorar o poder legislativo, por exemplo. Talvez uma exceção foi na Guerra Civil Espanhola, né, ou melhor, na Revolução Espanhola, quando o Ascaso, eu acho, o Ascaso, Durruti e tinha um outro lá, eu acho que é o Ascaso, ele virou ministro da Justiça. Ele negociou lá com o governo republicano. Assim, eu entro no seu governo e faço a guerra contra o Franco, desde que você me dê liberdade para eu fazer minha coisa aqui no meu território, que no caso era aplicar o comunismo libertário, e que você me dê um ministério, né? Então ele deu o Ministério da Justiça, e lá dentro, o Ascaso, ou algum outro aqui que eu esqueci o nome, ele, sei lá, ele abriu a prisão, ele desmantelou totalmente o poder judiciário, sendo ministro da Justiça. Ele destruiu o poder. Ele acabou com os papéis que davam posse da terra. Então ele pôde aplicar o comunismo econômico nos territórios lá da Catalunha e outros. Então, sim, nesse caso ele realmente destruiu o poder, destruiu o Estado para poder aplicar o comunismo. É verdade. Funcionou. Mas, de modo geral, você não se importa tanto assim com o Estado. A não ser quando ele te incomoda, né? Aí você quer acabar com ele. Ou quando o Adolf Brand fez um movimento social para acabar com as leis que proibiam a homossexualidade na Alemanha. Ou seja, o Estado estava interferindo na vida dele, então ele queria se livrar do Estado, queria destruir o Estado. Mas é muita forçação de barra, eu acho, colocar essa diferença assim de o marxista quer primeiro fazer uma transição para depois destruir, o anarquista quer destruir. Isso faz toda a diferença, isso não é a mesma coisa. Esse suposto fim igual, que ele não existe realmente. Ainda mais aí várias experiências de marxistas tomando poder, nunca chegou nesse fim, o meio parece não apontar para esse fim dito. Então por que a gente vai fazer as nossas considerações como se essa proposta desse fim fosse real, quando ela parece ser da boca para fora? Vou continuar aqui. O presente artigo tem como objetivo questionar esta explicação tanto simplista das diferenças entre anarquistas e marxistas. Queremos mostrar que por trás do conflito entre Bakunin e Marx, naquele outro vídeo eu já falei que esse conflito ele nem sequer existe realmente. Houve um estranhamento, mas não chegou a ser um conflito. Ocorreu uma série de confusões terminológicas conceituais. O que era a ditadura do proletariado para Marx e, de fato, um Estado tal como Bakunin criticava. O que era a abolição do Estado para Bakunin? Era uma destruição de qualquer instância organizativa e coercitiva? Organizativa não, né? Porque como é que você vai fazer qualquer coisa na vida sem se organizar? Acho que ninguém proporia isso, acabar com organizações. O que ele falava, o Bakunin, é que o Estado era uma abstração devoradora da vida popular e que para essa abstração existir tinha que ter pessoas sustentando ela, tal qual os sacerdotes sustentam a igreja. Também é algo bem abstrato. Então é simples de entender. Agora, o que era a ditadura do proletariado para Marx? Eu não sei se ele usou esse termo, eu acho que não. Esse termo é do Lenin. E aí a gente tem que entrar no Manifesto Comunista. Para entender que o Manifesto Comunista é uma releitura do Manifesto Democrático, do Considerant, no qual o Considerant
preconizava uma harmonia entre as classes altas e baixas, e que essa harmonia seria o futuro, o socialismo. O Proudhon falava que não haveria uma harmonia, mas haveria uma amálgama entre as duas classes e ia virar uma coisa só. Né, o proletariado ia melhorar de vida, mas levando a sua ideia própria, ia misturar com a burguesia e virar uma coisa só, nem mais existia divisão. Aí o Marx pega esse livro, o Manifesto Democrático, muda ele e conclui que a classe baixa dominaria a classe alta. Haveria uma inversão. Então acho que é daí que nasce a ideia de um governo ou de uma situação em que o proletário, que se invertesse a situação, é uma coisa bem absurda, né? Muito absurda de acontecer. Isso. Tipo, o proletário dominar o patrão seria impossível. Só o Marx mesmo para propor isso. Na verdade, não propôs, ele pegou de um livro e modificou. Tá, esse conflito entre anarquistas e marxistas, presente desde o século XIX. Não sei se tinha conflito entre marxista e anarquista, acho que não. Os anarquistas tinham um conflito interno entre coletivistas e mutualistas, mas era um conflito amigável, assim, no sentido de melhorar as coisas. E foi resolvido amigavelmente também. Houve um upgrade lá na teoria econômica anarquista. Passaram do mutualismo ao coletivismo, depois de discutirem. E o conflito dos anarquistas era contra os capitalistas, né, o capital, contra a igreja também, contra o Estado. Aí acho que quem começou essa briga foram os marxistas e o Karl Marx, que viraram uma vertente lá, recuperaram a vertente autoritária do socialismo, que estava acabada desde 48. E fizeram uma confusão lá dentro da Internacional, acabaram fechando essa instituição. Apresenta-se sob forma conceitual, aqui tem uma referência. Existem muitas outras referências do conflito, vou ignorar essa parte aqui. Nesse sentido, pretendemos aqui primeiramente analisar a trajetória do conceito de ditadura do proletariado em Marx, depois analisar as diferenças. Conceito da ditadura. Ele fala aqui que o pai do termo é o Auguste Blanqui, que era um socialista autoritário francês, que teve a sua proposta colocada em prática e deu errado. Eles eram muito violentos. E não dava certo, eles queriam na marra, eles não conseguiam coisa pondo um governo forte e passando lei. Não dava certo. Só gerava conflito interno lá, não conseguiam nada. Em um dos documentos, eles eram, né, naquele contexto francês, eles eram de sociedades secretas, tipo maçonarias. E havia muitas. Vamos ver aqui o texto. O povo poderia se governar logo depois da Revolução? Não, eles precisariam o Blanc falando, precisariam de um período com poder revolucionário. A aristocracia tem que ser exterminada e substituída por uma república, um governo igualitário, mas para isso acontecer tem que ter um período de um poder revolucionário que eduque as pessoas. Então ele não, ao contrário do que o autor falou aqui, ele não usa o termo ditadura do proletariado. Então está errado, está estranho. A primeira utilização do termo
A não ser que mais para frente é que ele use, mas por enquanto ele está falando que uma situação igual à Revolução Francesa. Você derruba a aristocracia e o rei e coloca um governo forte. Era a proposta dele. E jacobina. O povo não pode governar a si mesmo. Isso tudo já foi provado, né, pela Comuna de Paris que está errado. Na verdade, o povo consegue, sim. Não precisa dessa transição autoritária. Isso não dá certo. Né? Em 1848, deu para ver que não dá certo essa proposta aqui. Em 1871, deu para ver que o povo consegue cuidar de si mesmo. Então, está ultrapassado. Não sei como a gente ainda está discutindo isso em 2018. Marx utilizou poucas vezes esse termo. Vamos ver aqui se o Marx usa. Ih, caramba. Esse socialismo é a declaração da permanência. Caramba. Vai ficar assim agora. A declaração da permanência da revolução. A ditadura de classe do proletariado como um ponto de trânsito necessário. Foi na época aqui do... Caralho. Foi na época do Manifesto Comunista. Então é isso, ele não era bem um governo. Quem inventou isso foi o Lenin. Né, que o Lenin recebeu um dinheiro lá de uns banqueiros alemães, ou da Alemanha, e teve que inventar de última hora uma teoria que desse base para a atitude que ele ia fazer de dar um golpe na Revolução Russa e implantar uma ditadura lá. Porque como ele ia falar que estava fazendo isso para os marxistas, sendo que todos os marxistas eram sociais-democratas, né, eram pessoas mais não revolucionárias, eram reformistas. Então o Lenin ele pegou os textos do Marx e tentou fazer um Frankenstein que justificasse o que ele queria fazer. Ele não disse muita coisa sobre a criação do que é a ditadura. Claro, a ideia do Marx estava só resenhando o livro do Considerando, Manifesto Democrático, e falando isso, que o proletário tinha que inverter a situação com o burguês. Uma ideia bem esdrúxula, bem real. Então, ele não desenvolveu muito como seria esse governo. Então, embora a sua explicação do termo seja vaga, uma análise do contexto é que ele está querendo pôr palavras na boca do Karl Marx e forçar a barra para forçar o Marx a teorizar sobre essa tal ditadura do proletariado. O proletariado utilizará a sua supremacia para arrancar pouco a pouco. É a resenha do Marx lá da proposta do Fourier, do discípulo do Fourier, o Victor Considerant. Uma proposta bem esdrúxula, porque a do Considerant tem até um sentido de harmonizar as classes. Ok, você pode pensar nisso. A do Proudhon também, que as classes iam virar uma coisa só. Mas essa aí de inverter, bem estranho. Podemos dizer aqui que na ditadura era entendida por Marx como esse Estado proletário organizado em classe dominante. Não era bem uma teoria estatal, não. Não sei. Estou discordando aqui. Deixa eu ver, tem meia hora já de vídeo. Como eu não estou discutindo com esse autor, eu não sei se vale a pena continuar resenhando.
Vamos ver aqui. A partir da experiência da Comuna de Paris, há um rompimento com a ideia de tomada de poder. Na verdade, assim, essa ideia do Marx ela é absurda, ela nunca seria colocada em prática. E a ideia do Karl Marx era juntar com burgueses e fazer uma revolução igual a francesa lá na Alemanha, de 1789. Deu errado, né? Eles tentaram em 1848, todo mundo foi preso, exilado, e deu errado. Aí quando teve a Comuna de Paris usando a ideia do Proudhon, de reorganização econômica e na prática destruição do Estado, o Marx falou, oh, gente, não precisa tomar o Estado, é só destruir ele. Mas foi coisa de momento. Logo depois que a Comuna acabou, o Karl Marx voltou atrás e falou, não, eu estava certo, a gente tem que fazer um partido para tomar o Estado e aos poucos a gente faz a coisa mudando. Não vamos fazer uma revolução, vamos fazer reforma. E foi o legado, a herança do Karl Marx. Então, assim, esse texto está muito Frankenstein também. Está muito forçando. Juntando um monte de pedacinho aqui, pedacinho ali, contexto tal. A partir da experiência da comuna, entretanto, há um rompimento com a ideia de tomada. Isso é verdade. Não é da experiência, isso aconteceu dentro da cabeça do Karl Marx. Para ele, isso foi uma novidade. De você não tomar mais o poder do Estado pelo proletariado. É mesmo, acho que o Blanc, ele queria uma revolução de criar um novo Estado e não tomar o poder. Então isso é uma coisa da cabeça do Marx. Para ele foi novidade o que aconteceu na Comuna de Paris, mas para o resto todo dos socialistas do mundo, estava todo mundo já nessa onda aqui, anárquica do socialismo. A Comuna teria fornecido a forma política. É no texto A Guerra Civil na França que Marx apresenta a sua posição. Não era a posição do Karl Marx. O que ele estava fazendo é lendo artigos de jornal sobre a Comuna e escrevendo sobre ela e se empolgando e analisando. Era a posição do Proudhon e dos discípulos do Proudhon, que o Marx estava gostando, mas logo depois ele voltou atrás. Ele opõe um poder estatal. Foi isso, foi uma coisa de momento do Karl Marx. Então aqui nos encontramos com o ponto cerne da nossa questão. Bakunin já havia percebido que a Revolução Proletária deveria abolir o Estado. O Proudhon, na verdade. Bakunin era só um discípulo. Marx, a partir da experiência, também compreende isso. Os dois chegam assim a mesma percepção. Forçou aqui, né? Forçou a barra. Não é assim. Tinha um movimento lá socialista revolucionário dos discípulos do Proudhon. O Proudhon já tinha morrido nessa época. Eles fizeram a coisa deles lá, a comuna. O Marx foi contra antes da comuna. Foi contra a comuna, depois empolgou, fez o livro que deve ser o livro mais vendido dele, Guerra Civil em França. E talvez o único livro do Karl Marx que vendeu, na época que ele era vivo. E é isso, o Marx estava lá, longe, falando sobre o que os outros estavam fazendo. Então não existe isso que os dois ficaram a mesma coisa. Tentar adiantar aqui. Carta Bebel. A concepção de Estado em Karl Marx e em Bakunin. Aqui ele vai entrar numa análise que, sei lá. Eu acho que aí começa a ser um exagero de teorização. Assim, o Marx ele mudou, então ele era a favor da tomada do poder. No momento da comuna,
Ele se empolgou com aquilo e depois voltou a ser o que era. Achar que não devia fazer uma revolução, e sim fazer um partido de teóricos, de filósofos, que tomariam conta do poder e preparariam o terreno. Que é uma ideia que nunca foi para frente na prática. Separando o conflito de conceito. O Marx defendia a participação eleitoral dos trabalhadores para isso. Enquanto todo mundo, o resto todo da associação internacional, defendia ação direta, greve geral, boicote, sabotagem, manifestação pública, construção de escola, lutar para reduzir a jornada de trabalho, pelo fim do salariato, por uma revolução social. Karl Marx queria fazer um partido e o sindicato cuidar só de coisas aumento salarial. Então, o Marx ele penetrou dentro da AIT e destruiu ela por dentro, na época da Comuna de Paris, e substituiu ela pela internacional chamada social-democrata, a segunda internacional, que era a ideia dele, do partido separado do sindicato. Que deu em nada, né? Deu em nada, não conseguiu nada. A não ser boas teorias. O Karl Kautsky pegou as ideias do Marx e transformou numa teoria que a gente conhece como materialismo dialético. Tentar ir para a conclusão logo. Comunista de conselho, isso é um assunto à parte também. Mas não é. Tentam falar que isso aqui tem a ver com anarquia, não tem. É só porque não deu certo, né? Aí falam que era diferente. Engraçado, tudo que os marxistas fizeram na prática, nada deu certo. Eles estão sempre falando, não, tem uma teoria nova aqui, ó. Essa sim daria certo. Mas não tem nenhum exemplo para dar. Uma comunidade alternativa eles não conseguem formar. Então vira tudo teoria. Eles estão sempre construindo uma teoria mais nova. Aí pode pôr o nome que quiser, marxismo libertário, que é uma excrescência, né, já que o marxismo é autoritário pelo conceito político. Embora alguns comunistas de conselho não utilizem. Então, eu acho assim que aqui está tentando colar com o Superbonder um monte de coisa descontextualizada. E realmente, só um artigo assim, desculpa a crítica, dura, mas só um artigo assim, tão estranho para fundamentar a postagem do coletivo Liberdade e Luta. Então, se eu posso dar um conselho aqui, um anarquista de conselhos, eu vou aconselhar a estudar a história mesmo do contexto, né, das ideias. Porque senão a gente fica achando que o cara teorizou tudo e, na verdade, ele estava uma coisa bem viva lá, com pessoas, com organizações, com atitudes. Então fica aí uma espécie de uma recomendação para estudar sobre esse assunto aqui, sobre o Wilhelm Feitlin, a Communist Bond. E é isso. Acabou dando 40 minutos de novo. Então, falou.